Bom, a gente segue ainda sobre esse assunto, ou já virando a nossa página também para os assuntos internacionais. Na Europa, a crise envolvendo agricultores e as rígidas leis para frear as mudanças climáticas, tudo isso continua. Na Espanha, por exemplo, estradas foram bloqueadas, causando inclusive muitos transtornos, e a gente chama agora nosso correspondente Luca Bassani, diretamente de Munique, na Alemanha, como sempre presente aqui na programação da Jovem Pan. Tudo bem, Luca? Boa tarde para você. Qual o peso desses protestos por aí? A gente vem falando, né? Os protestos vão ganhando corpo cada vez mais. Bom, sim, Thiago. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham aqui no Linha de Frente. Esse é um drama não só vivido pela Espanha, mas que começou em diversos países daqui da União Europeia durante as últimas semanas. É exemplo da Holanda, Polônia, aqui mesmo na Alemanha, na França, tivemos um bloqueio. A capital Paris, também eles impediram grande parte dos grandes mercados da capital de serem abastecidos e também distribuírem a partir de então os alimentos para as diversas regiões dessa cidade. E agora na Espanha tem sido o maior movimento. Nós vemos que esses protestos muitas vezes acontecem com muitos tratores, muitos destes fazendeiros, esses agricultores seguem até as prefeituras, até as sedes governamentais e jogam uma série de produtos agrícolas nas fachadas dos prédios, seja adubo, seja até mesmo alguns outros alimentos vencidos, para mostrar que estão insatisfeitos com essa questão da regulamentação europeia para alguns gêneros agrícolas e para a prática da agricultura como um todo. Nós vemos que durante os últimos anos uma série de metas foi estipulada no que diz respeito à quantidade da produção, a qual tipo de técnica deve ser usada, qual tipo de produto deve ser usado, ao mesmo tempo em que houve um aumento considerável de itens essenciais para a prática da agricultura, como os fertilizantes, como o diesel, que é utilizado também por grande parte dos agricultores e dos caminhoneiros que fazem o transporte desses alimentos. Então, há um pedido generalizado por parte desta categoria para uma mudança no que diz respeito à política agrícola da União Europeia, que ela acaba sendo uniforme por todo o bloco por conta dessas leis que permitem a venda de produtos produzidos em um país membro no outro país membro. Nós vemos que a França voltou atrás, estabeleceu uma espécie de aposentadoria agrícola um pouco melhor do que os outros países durante as últimas semanas, mediante essa pressão, além de ter feito forte pressão também no bloco para que não fosse assinado o acordo entre Mercosul e União Europeia, que segundo muitos franceses, principalmente do setor primário, do setor da agricultura, fariam com que os produtos estrangeiros fossem beneficiados, enquanto os produtos europeus acabariam sendo colocados de lado e não poderiam então competir com os preços tão bons provenientes do Brasil, da Argentina, do Uruguai e do Paraguai. Então a gente vê que isso tem sido fortemente discutido, provavelmente não seja uma questão resolvida. Esse ano nós teremos as eleições europeias para o Parlamento Europeu e essa questão da agricultura será um dos pontos centrais, entre tantos outros, que com certeza figurarão aí nos debates políticos, principalmente a política externa, a guerra na Ucrânia e a crise migratória, que de certa forma tem motivado muitas pessoas a irem às ruas durante os últimos anos por diversas dessas questões. Ô Luca, daqui a pouco eu quero te perguntar sobre a guerra, mas o professor Acácio tem uma questão aqui no Linha de Frente. Professor. Luca, boa tarde para nós aqui, boa noite para você. Nós discutimos há alguns dias atrás a questão do acordo Mercosul-União Europeia, que o Macron era fortemente contra este apoio, e essa posição do Macron surgiu mais ou menos junto com os protestos dos agricultores franceses. E agora nós acompanhamos esses protestos na Espanha. Você acha que essa é uma forma de protecionismo destes agricultores? Isso vai acabar impulsionando os governos da União Europeia e, consequentemente, impedindo esse acordo entre União Europeia e Mercosul? Olha, Cássio, realmente essa é uma questão muito importante, porque a gente vê que é uma medida que tem sido tomada por outros países, também no contexto da guerra da Ucrânia. A Ucrânia é um dos grandes países produtores de grãos e, por não ter agora a possibilidade de escoar toda a sua produção pelo Mar Negro, eles estão tendo que recorrer ao escoamento terrestre pelos países da União Europeia. Só que os produtos ucranianos são mais baratos que os produtos poloneses, eslovacos, húngaros, alemães, e os agricultores desses países estão pedindo até mesmo um boicote nos produtos ucranianos. Imaginemos agora os produtos brasileiros, que são ainda mais competitivos, num preço ainda melhor para o mercado,
do que os produtos ucranianos, como isso afetaria de fato o mercado europeu. Apesar dessas medidas serem de fato protecionistas e os presidentes, os primeiros ministros estarem optando por atender às demandas da categoria, eles sabem ao mesmo tempo que a União Europeia não é subsistente na produção de alimentos. Muito daquilo que se consome aqui para as mais de 400 milhões de pessoas que vivem na União Europeia tem que ser importado. E aí seria mais vantajoso importar de quem produz em grande quantidade e em boa qualidade. E aí os produtos brasileiros, produtos sul-americanos figuram muito bem nessa questão, portanto acho que vão acabar encontrando um meio termo. Mas tratando de ano eleitoral, muito provavelmente essas demandas iniciais dos agricultores sejam respondidas pelos governos de agora, e a partir de junho, julho, quando tivermos uma nova formação política dentro de Bruxelas e até mesmo outros governos nacionais, já que teremos outras eleições aqui na Europa, aí essa questão será rediscutida. E, infelizmente, assim como no Brasil ou qualquer outra parte do mundo, o calendário eleitoral afeta muito nas políticas de Estado em curto prazo. Emerson. Luca, prazer mais uma vez falar contigo. Luca, de acordo com esse cenário aí na Europa, né, do agro, eu queria saber de você, até porque está sendo pouco difundido aqui no país essas notícias, quais seriam as consequências para o agro nacional de acordo com essas manifestações que ocorrem aí na Europa? Você diz para o agro nacional do Brasil ou da Brasil. Europa? Do Brasil. Pois é, o Brasil é um dos países, como eu disse, dos mais importantes na exportação, isso todos nós sabemos, seja na carne bovina, laranja, soja, o café, cacau, entre tantos outros gêneros que são fortemente consumidos aqui na Europa. Eu acredito que, obviamente, seria muito vantajoso que esses produtos pudessem chegar com menor taxação aqui na Europa, porque isso faria com que o consumo dos produtos brasileiros, argentinos, produtos do Mercosul em geral aumentasse, mas ao mesmo tempo, nos moldes que temos agora, os europeus já são grandes consumidores daquilo que o Brasil produz. Então, não acredito que haja uma diminuição nessa demanda, só não haverá um aumento nessa demanda. E além disso, nós sabemos que o Brasil tem fortes compradores em outras partes do mundo, principalmente no Oriente Médio, a própria China, outros países latino-americanos. Então, eu acredito que o cenário é de não crescimento, mas não necessariamente um cenário de defasagem ou de decréscimo no que diz respeito ao que o agronegócio vai continuar representando para a economia brasileira, porque nós sabemos que é um setor muito bem estabelecido e que tem boas relações com todos os cantos do mundo, não dependendo exclusivamente do mercado europeu, que eu acredito que continuará atendendo ou recebendo os produtos brasileiros com toda a boa vontade, por saberem que esses produtos também são muito bem quistos aqui, são muito consumidos pelos europeus de maneira geral, apesar de serem muitas vezes caros. O objetivo desse acordo era diminuir o custo dos preços dos gêneros agrícolas latino-americanos na Europa, ao mesmo tempo que os produtos industrializados europeus também chegariam mais baratos para os brasileiros, seria uma vantagem no setor da agricultura, da indústria, da moda, da tecnologia. Algo que, por enquanto, não saiu do papel depois de 20 anos de ter sido encabeçado esse projeto pelos líderes da União Europeia na década de 90, começo dos anos 2000, juntamente com o presidente Fernando Henrique Cardoso naqueles anos. Ô Luca, em relação ao conflito no Oriente Médio, as forças de defesa de Israel libertaram hoje 2 reféns argentinos durante uma operação na cidade de Rafah, no extremo sul da faixa de Gaza. Quais as atualizações desse conflito? Porque nós Israel que invadir Rafah e inclusive decretou a saída das pessoas de lá. Como é que está essa situação desse conflito que agora vai avançando e daqui a pouco completa mais um mês, né? É isso, Thiago. Nós vemos que na semana passada Israel negou a possibilidade de um novo acordo de cessar-fogo com o Hamas, que duraria naquela ocasião 135 dias. E o que ficou decidido é que a guerra continuaria e Israel agora intensificando as suas operações especiais, essas cirúrgicas para a recuperação de reféns. 2 cidadãos homens com cidadania israelense argentina, um de 60 anos, outro de 70 anos, foram recuperados num esforço conjunto da IDF, das Forças de Defesa de Israel, e a Shin Bet, que é relacionada a assuntos internos também no Estado de Israel, ao mesmo tempo em que os bombardeios se intensificaram na região de Rafah.
E aí cresce uma preocupação humanitária, porque Rafah é a última cidade dentro da faixa de Gaza, essa que fica bem na fronteira com o Egito. A fronteira segue fechada para a saída ou evacuação de refugiados, ao mesmo tempo em que houve um deslocamento de mais de 1 milhão de pessoas no sentido norte e sul do enclave palestino, o que preocupa bastante esse cenário agora densamente povoado, com muitos bombardeios, muita guerra acontecendo. Qual será o estado que essas pessoas poderão viver, essas que já perderam quase tudo, além, é claro, de dificultar a entrada de ajuda humanitária, porque é exatamente por lá que chegam a maioria dos caminhões, trazendo medicamentos, gasolina, água e alimentos. É uma situação muito difícil, mas Israel justifica essa operação intensificada durante as últimas horas por 2 motivos. O primeiro é que grande parte dos reféns que ainda seguem sob a custódia do grupo terrorista Hamas estariam dentro da cidade de Rafah e, portanto, eles precisariam ter acesso a essas regiões para recuperar, salvar essas pessoas. E a segunda é que 4 das brigadas que pertencem ao Hamas estariam atuando diretamente dessa cidade em meio aos civis. Se isso é verdadeiro ou não, nós só saberemos à medida que a guerra avança, mas o fato é que muitas pessoas morreram durante as últimas horas. Falam, o Hamas, no caso, mais de 100 pessoas em 24 horas, o que já traz o contingente de pessoas mortas na faixa de Gaza acima dos 27 mil óbitos, algo que preocupa muito as Nações Unidas. Tem passado inclusive por um apelo dos Estados Unidos, da União Europeia, mas parece que a estratégia de guerra de Israel se manterá a mesma, pelo menos até algo muito diferente acontecer no campo de batalha. Mas falando agora do aspecto mais analítico da geopolítica, não há uma grande mudança durante esses 4 meses. Israel atacando de forma muito forte, uma guerra muito violenta, mas segundo os israelenses poderá acabar durante os próximos 3, 4 meses com a conclusão dessas operações especiais dentro da faixa de Gaza. É isso, Luca Bassani, nosso microfone Jovem Pan na Europa. Como eu sei que você não dorme, temos um encontro marcado logo mais às 8 horas da noite no Jornal Jovem Pan, aqui noite, aí já madrugada na Alemanha, não é isso, Luca? Bom Exatamente, trabalho. até mais. Até mais. A doutora Mônica queria comentar essa questão dos protestos na Europa, que vem ganhando muita força, inclusive, né? Recentemente a gente teve até protestos em Paris, os trens pararam. De que maneira a Europa pode ir se contaminando com esses protestos? Isso ganha força e tem repercussão em todo o mundo. Antes disso, eu só quero comentar como é triste e dolorido cada vez que a gente ouve essa guerra, as pessoas inocentes continuam morrendo e a gente continua falando em 3 ou 4 meses para libertar os mais de 120 reféns que continuam lá. É muito importante que isso se resolva, que esse nó se desfaça. Então, em relação à Europa, é importante entender assim, existem 2 grupos, tá, gente? Quem está assistindo, que às vezes fica muito confuso, tem 2 grupos protestando, 2 motivos para esse protesto. O primeiro grupo é o que começou na França, que está protestando contra o acordo com o Mercosul. Porque pensa em todos os acordos que você conhece de blocos, são sempre blocos muito parecidos, né? Nos Estados Unidos, lá aqui no Mercosul, o bloco da Europa, são países próximos e parecidos entre si. Este é o primeiro acordo que seria um bloco do hemisfério norte com um bloco do hemisfério sul. Então ia unir coisas muito diferentes. Ia unir a força agro do Brasil e do Mercosul com a força industrial lá da Europa. E para os franceses, que são os mais atuantes nessa parte, era inadmissível. Por quê? Porque o nosso produto chega lá melhor, mais barato, e eles têm medo, assim como aqui no Brasil, nós vemos isso repetidamente, talvez até a gente fale disso hoje, o empresário industrial brasileiro tem medo do produto industrial que a gente importa, ele tem medo do que vem de fora. Então, isso está sendo provocado pelo medo da concorrência, é extremamente tóxico, é nefasto e é ruim para o mundo inteiro. Seria ótimo que pela primeira vez houvesse essa união entre esses 2 blocos tão diferentes. Seria o que faz avançar a humanidade. O povo vai ter fome, a comida no mundo está acabando, seria bom para todos. Mas não, os agricultores franceses têm medo e por isso estão impedindo e estão aí protestando. O outro bloco que protesta é porque estão criando mais regras, estão fechando o cerco em cima do agricultor do resto da Europa. Uma das regras, por exemplo, que estão criando é a obrigação de preservação de 4% da área. No Brasil, a gente preserva 20%. Existe uma regra que obriga o agro brasileiro a preservar 20%. E ainda assim, nós estamos melhores que os deles. Então, essa reação contra excesso de regras, né, que eles chamam de excesso, mais regras, mais disciplina para esse grupo, que é muito forte num ano eleitoral, acaba provocando tudo isso. Mas é importante entender que tem aí 2 frentes de protesto. Uma em relação às próprias regras e outra em relação à união com o bloco do Mercosul.
Paulo Loyola pediu a palavra, quer falar sobre guerra, greve ou os dois, Paulo? Vou de greve aqui. Na verdade... Vai fazer greve da guerra. Né? Greve da guerra. Acrescentar aqui um ponto interessante ao que a Mônica trouxe super bem. De fato, né, a gente tem, obviamente, diferenças brutais entre a ocupação de território no Brasil e a ocupação de território europeu, mas a gente teve um impacto muito grande também nesse último período em função do próprio El Niño. A gente tem visto, por exemplo, o aumento do preço do azeite, porque foi uma quebra, de fato, de safra, sendo que é histórico isso, que o setor do agro, isso não é uma realidade só brasileira ou europeia, é uma realidade mundial. O setor do agro é um setor que demanda bastante subsídio para se manter. Só para a gente ter um pouco de ideia, aqui no Brasil, só o Plano Safra, que é um dos investimentos públicos no setor agro, demandou 363 bilhões do Brasil em 2023, que foi um valor 27% maior do que o ano de 2022. Isso, inclusive, vai até um pouco contra esse discurso de que o governo Lula não investe, não gosta do agro. E só para a gente ter uma ideia também, a questão da Europa, né? A Europa o acordo com o Mercosul está diretamente ligado a isso, como a Mônica havia dito aqui muito bem, porque dentro do acordo havia uma maior facilidade para a entrada de produtos agro-brasileiros e a Europa já é hoje o segundo maior mercado do Brasil em termos de exportação, só perde para a China. O Brasil exportou 25 bilhões em 2023 para a Europa, representando 16% das exportações brasileiras. Ou seja, é um mercado em potencial, é um público de alto poder aquisitivo e seria um acordo muito importante para o Brasil caso viesse à frente. Só que, de fato, penaliza muito aí os agricultores europeus, e principalmente começou lá com os franceses. Não que os franceses precisem de muita razão para fazer protesto, mas isso é outra questão. A gente tem esse processo, essa disputa, que nada mais é do que uma disputa de mercado de fato.